Vamos falar agora sobre a reforma tributária, vamos? Reforma tributária importante, claro, o pessoal está em casa, precisa ficar atento e a Fernanda Freitas vai trazer todas as informações, pode soltar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na quinta-feira da semana passada o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que define as regras de funcionamento dos novos tributos que compõem o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, dual. A mudança histórica vinha sendo discutida há décadas, uma vez que se avaliava a necessidade de simplificação e otimização do sistema tributário brasileiro. O economista Fernando Henrique explica sobre essa mudança e se a mudança vai impactar no bolso do consumidor. Antes de falar da reforma tributária, a gente precisa compreender o que são tributos. Tributos no Brasil são divididos em três, né? O que a gente chama de impostos, que são imposição, o nome já diz, que é tudo aquilo que é uma contrapartida. Então você paga para você ter uma contrapartida do Estado, isso são os impostos. Mas a gente tem as taxas, que também são contribuições, uma taxa específica que também você contribui para ter algo específico do Estado, e as contribuições, que justamente são o que a gente chama de contribuições de aspecto social, que seria ali, por exemplo, o INSS, um dos exemplos, né? Então nós temos os entes da federação que cobram alguns tributos. Quais são os entes? Pode ser na esfera federal, correto? A esfera estadual e a esfera municipal. O que a gente tem que entender na esfera, por exemplo, estadual? Quando a gente fala da esfera da União, vamos começar pela esfera federal. Na União, a gente vai falar de alguns impostos, por exemplo, o IRPF, o IPI, o IOF, esses são impostos da União. Os impostos estaduais, o famoso ICMS, o IPVA, um dos exemplos, os impostos municipais, o ISS e o IPTU. O que a reforma propõe? Assim, de forma bem didática. A reforma propõe que todos esses impostos eles vão estar em duas grandes contribuições. O que a gente chama de CBS, que seria uma contribuição da União, correto? Um tributo da União. E o que a gente chama de IBS, que já são um imposto tanto municipal quanto o estadual, né? Então, o que está em jogo aí? É justamente a questão das alíquotas. Então, a gente tem uma alíquota que pode chegar aí até 26,6%, com uma trava, na verdade, de 29,3%, podendo chegar numa trava. Mas essa reforma, ela vai começar agora em 2027, mas ela vai ter ali um andamento até 2033. Então, muita coisa ainda pode acontecer e a gente pode ver algumas coisas sendo reajustadas. Então, para que a gente possa tirar essa dúvida, na verdade, a gente vai ter esses dois grandes tributos a partir da reforma tributária que deve acontecer agora em 2027, dar aquele start. E aí as pessoas ainda vão ter muitas dúvidas, né? Porque isso vai estar especificado na nota fiscal, fora algumas outras obrigatoriedades, como os impostos dos pecados, né? Que a gente vai ver durante aí muito tempo.